caro ouvinte. Você sabe o que é stalking? O que fazer se você for vítima? Melhor dizendo, quais as consequências para o criminoso? É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre o stalking. Segue. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um podcast legal, né, que tem os nossos conceitos jurídicos de forma descomplicada, para que todo mundo possa entender e que a mensagem tenha bastante alcance, né, que as pessoas consigam entender os próprios direitos e consigam correr atrás deles, né, para não ser vulnerabilizado de alguma forma, né, Mariana? E hoje um episódio muito importante que foi requisitado, né, e para a gente fazer a respeito de um aprofundamento melhor sobre essa questão do stalking, né? Exatamente. Então, assim, né? Primeiro vamos explicar para o pessoal o que é stalking. O que é stalking, Gustavo? O stalking vem da palavra stalker, né? Que é derivada da língua inglesa, né? Que significa perseguidor. E ela é aplicada a alguém que importuna de forma insistente, obsessiva uma outra pessoa. É uma forma de espionar e perseguir o indivíduo de forma constante e desagradável. É isso que a gente chama de stalking. Exato, assim. E a título aqui de curiosidade para o pessoal, né, curiosidades históricas, esse crime de stalking, né, essa perseguição insistente, reiterada, que atrapalha a vida da pessoa, foi tornada crime pela primeira vez em 1933 na Dinamarca, né? Só que a partir de 89 que se passou a ter uma noção maior sobre isso e se discutir sobre isso, principalmente a partir de uma tragédia, né, que aconteceu, infelizmente, em 89, nos Estados Unidos, que foi a morte da atriz Rebecca Schaeffer. Um fã, aspas, né, muitas aspas aqui, porque isso não... Um fã apaixonado pela artista, depois de ficar 3 anos mandando cartas para ela, foi assistir uma peça de teatro em que ela contracenava uma cena romântica com outro ator, né? Nada demais, gente. Isso, né? Quantas atrizes não fazem cenas românticas com outros atores? É normal. E aí um fã dela, aspas, o Robert John Bardo, não gostou dessa cena e então ele decidiu tomar as providências dele. Ele deu um jeito de descobrir qual era o endereço da moça e depois de ficar 3 anos enchendo o saco dela, mandando cartas incessantemente, perturbando ela e ela, né, respondendo com educação, ele foi até a casa dela para falar com ela que ela não poderia fazer essas cenas e tudo mais e tal, e a menina, olha, né, tipo, botou um limite ali, falou que aquilo era absurdo para ele sair e que ele não entrasse mais em contato com ela, porque ele estava perturbando, enfim, tudo mais. E então ele saiu, foi até um café na esquina da rua dela, tomou um café, voltou na casa dela, tocou a campainha. Quando ela atendeu a porta, ele deu um tiro no peito dela. Então ela foi assassinada, né? Ela acabou não resistindo a esse tiro, acabou morrendo horas depois no hospital. E esse cara, esse Robert, esse fã maluco, né? Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Então, assim, é uma coisa que já existia, que já existe, que já é discutida há muito tempo e o stalking ganhou aí uma discussão horroroso que aconteceu em 2009 nos Estados Unidos, certo? Isso é só um detalhe que eu acho importante a gente esclarecer pro pessoal, é que às vezes a gente fica um pouco indignado, né, porque assim, mas na época talvez não fosse crime ainda, ou e antes, né, porque perseguição em geral
elas meio que existem há muito tempo, né? Não é porque a lei foi criada que passou a existir, né? A lei foi criada justamente porque já existia condutas desse tipo que saíram impunes. Então, acho importante a gente falar para o pessoal que o direito penal, ou o direito em geral, ele não consegue acompanhar a velocidade das mudanças da nossa sociedade, né? Ele não consegue acompanhar. Tá sempre atrasado. Está sempre atrasado. E ele chega como um remédio. Às vezes é um remédio mais ardido, um mertiolate, né, da nossa geração, que arde. Ou às vezes é só um band-aidzinho ali que não vai adiantar de nada, entendeu? Então, nesse caso, assim, eu acho que assim, demorou muito, principalmente aqui no Brasil, a gente tá falando de Brasil agora, né, demorou muito tempo para se criminalizar essa conduta. Não surgiu nos tempos modernos, isso já existia há muito tempo, só que finalmente, né, antes tarde do que nunca, foi feita, né, a alteração legislativa que a gente vai falar mais na frente. Mas a princípio eu acho legal a gente esclarecer isso pro pessoal, né, que nem tudo são flores, né. O nosso legislativo ele é lento, enfim, tem todos os problemas que a gente já tá careca de saber. E mesmo se fosse dirigente responsável, é muito difícil você acompanhar as mudanças, né? Até porque as mudanças elas precisam se consolidar e tal. Ainda mais na nossa geração atual, que as mudanças são realmente muito rápidas. Então, o direito está sempre um passo atrás. É isso que eu gostaria de enfatizar para o pessoal, né? Para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. Sim, e até mais tarde também eu vou falar uma curiosidade também, mas complementando quanto a isso, que foi justamente no Brasil essa conduta só foi criminalizada por um projeto de lei de uma mulher, né? Que foi a senadora Leila Barros, né? Ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, que hoje é senadora, e é ela que teve a iniciativa de tipificar esse crime. Porque se dependesse, né, do Congresso tradicional que a gente tem, se bobear, ia continuar do mesmo jeito. Sim. Por isso é importante ter representatividade, né? Exato. O ideal, né? O mundo ideal seria um Congresso que tivesse a mesma composição da população, que representasse efetivamente a população do país, né? Cada um na sua proporção, as suas quantidades, etc. Mas a gente sabe que não é assim, né? Infelizmente. Sim, é verdade. Mas enfim, né? Antes tarde do que nunca, a gente de fato hoje tem uma lei um pouco mais protetiva, como a gente vai falar mais na frente. Mas em linhas gerais, né? O stalking, na verdade, ele é um emprego, né? De táticas de perseguição, das mais diversas, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, que é ligação telefônica, envio de mensagem SMS, aplicativos, e-mail, publicação de fatos ou boatos, remessa de presentes, espera de passagem da vítima pelos lugares que frequenta, dentre outras. A criatividade humana aqui não tem limite, gente. Assim, uma forma a pessoa pode importunar a outra é infinita. Exatamente, assim, e já encaminhando um pouco mais para a gente explicar melhor essa questão de como é que é esse crime aqui no Brasil, né? Então, assim, quais as consequências para um criminoso, afinal de contas, vamos falar mais especificamente sobre o crime do stalking. Então, só caracteriza o crime, né, o delito, quando isso passa a influenciar a vítima, a vida da vítima, né, na vida de quem é perseguido. Então, essa perseguição ela tem que ser reiterada. Então, não é simplesmente o cara que manda um e-mail ou, né, só um comentário, às vezes, ou a pessoa que é simplesmente fã e acompanha o perfil do Instagram e curte as fotos e tal. Assim, tem que ser uma coisa muito incisiva. Tem que ser a pessoa bota o pé para fora de casa e já tá o cara lá esperando. Entendeu? Sim. E, assim, esses exemplos que eu dei é um exemplo de stalking normal. Mas dentro do stalking tem esse cyber stalking, né? Sim. Que é considerado quando é feito dentro dos meios digitais que a gente tem hoje em dia, né? Então, que é o que está provavelmente mais próximo de vocês, né? Porque hoje tudo está digitalizado, né? Então isso também acabou se evoluindo, aspas, de alguma maneira. Mas na prática mesmo, né? O crime de stalking digital, ele se dá quando a tentativa de contatos é exagerada mesmo, como a Marina falou.
o autor passa a ligar repetidas vezes, envia inúmeras mensagens, faz inúmeros comentários nas redes sociais, ou, enfim, cria perfis falsos para driblar esses bloqueios que vão acontecer, né, obviamente. E para inibir esse tipo de coisa, o Brasil foi lá, né, antes tarde do que nunca, mas fez a Lei 14.132 de 2021, tipificando o crime de stalking no nosso Código Penal. Exatamente, né? E, assim, em termos simples, esse crime dá uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, fora a multa, e essa pena, ela é aumentada em alguns casos, tá? Então, se é contra criança, se é contra adolescente, se é contra idoso, se é contra mulher, em razão da condição do sexo feminino, assim, aquelas ofensas misóginas, machistas, né? E também se ela é feita com 2 ou mais pessoas, ou seja, se junta com mais gente para ficar ali perseguindo, perturbando um desafeto, por exemplo, isso também aumenta a pena. Outra coisa que aumenta a pena, obviamente, é se tiver emprego de arma, que é o que a gente está falando. O crime, como ele está tipificado no código, ele é tanto da forma digital quanto na forma, aspas, física, assim, presencial. Então, aquilo que eu estava explicando, do cara que fica esperando a menina ir para a academia para ficar seguindo ela no caminho da academia. Isso também entra no crime do stalking. E se houver emprego de arma, nesse caso, isso também aumenta a pena. Então, a pena pode chegar a 3 anos com os agravantes. E numa coisa que é diferente do que muitos crimes no Brasil, acho que o Gustavo vai poder explicar isso melhor, mas nesse caso, a pena deste crime sem prejuízo de outras violências. Então, por exemplo, o cara faz stalking, ele faz injúria. Se vocês quiserem saber mais sobre injúria, a gente tem outros episódios em que a gente fala sobre isso. A gente tem um episódio específico que a gente detalha bem sobre injúria, calúnia, difamação. A gente vai deixar aqui na descrição. A pena vai somar, entendeu? Então vai ser stalking mais a pena da injúria. Teve uma agressão, o cara eventualmente, enfim, agrediu. Vai ser a pena da agressão mais a pena do stalking. Certo, Gustavo? Explica pro pessoal o que eu tô querendo dizer, qual é a diferença para os outros crimes. Existe um princípio no direito penal que o crime de maior potencial ofensivo, no que diz o crime mais grave, ele absorve o menor potencial ofensivo. Tem vários mecanismos que você faz isso. O princípio da consunção. Mas, por exemplo, quando está um concurso, às vezes o Código Penal relativiza, assim, por exemplo, se uma pessoa dá 20 facadas numa outra pessoa e a pessoa vem a óbito, a vítima, você não vai considerar 20 lesões corporais mais homicídio, entendeu? Você só vai considerar o homicídio, entendeu? Meio que, geralmente, é esse o raciocínio. Mas aqui, isso não se aplica, porque aqui vai somar as penas. Então, assim, cada ato vai ter uma pena diferente, né, como a Marina bem explicou, e a violência ela é destacada, né? Ela é destacada, ela é separada. Então, a pessoa vai responder pelo stalking, vai responder pela, enfim, lesão corporal, ou crime de ameaça, enfim, qualquer crime que ameace a integridade física da pessoa, né, que está sendo perseguida. E eu também acho importante nessa questão mais processual falar para o pessoal que esse crime ele só inicia essa persecução penal mediante representação. O que significa isso? É a queixa, né? Você vai ter que, de fato, procurar um advogado para fazer a queixa-crime, para dar início ao processo. Então, o Ministério Público aqui ele atua, mas atua não diretamente, entendeu? Ele atua como fiscal da lei, na verdade, né? Fiscalizando ali, não vai ser o titular da ação penal, né? Assim, traduzido em miúdos, não pode... a polícia tá olhando na internet ali como se estivesse fazendo uma batida, uma blitz, vê a situação e começa o processo. É isso que a gente quer dizer, entendeu? A vítima tem que necessariamente abrir a boca, traduzindo em miúdos, sim, e se manifestar. Exatamente. Não vai ser o Estado representado pelo Ministério Público, que é o titular, né, de entrar com os processos penais, que vai fazer isso por você. Não é assim que funciona.
entendeu? É a pessoa que é vítima que vai ter que correr atrás disso. Exatamente, né? E além disso, né, além dessa consequência criminal que a gente está explicando, também pode haver do criminoso ser condenado a indenizar a vítima pelos evidentes danos morais e até mesmo materiais, se acabarem existindo também. A gente também tem episódios em que a gente fala sobre danos morais, danos materiais, também vai ficar na descrição para quem quiser se aprofundar, mas são coisas diferentes. Tem a punição criminal, que é o cara ser preso, né? E tem a parte civil, que aí é indenização moral, indenização eventualmente material, se tiver, enfim. Então, só para explicar que tem essas diversas consequências. Isso, exatamente. Então, é bom ficar ligado nessa situação, né? É importante saber que, geralmente, quando você viola uma norma de direito, ela tem repercussão em várias searas, né? Seja na seara criminal, seja no âmbito civil. E elas são independentes, né? A gente sempre gosta de falar isso, deixar bem enfatizado, porque assim, o processo criminal, ele não interfere no processo civil. Então, por uma mesma ação, ou enfim, reiteradas ações de stalking, você pode receber uma indenização por dano moral e sem prejuízo do processo criminal. Entenderam? Exatamente. Então, assim, para a gente dar uma sistematizada aqui pro pessoal, só uma observação. Quando eu tô falando cara vai perseguir a menina e tal, não sei o quê, é porque, assim, infelizmente, na maioria das vezes, o stalker é um cara, né? É um homem ou um rapaz, um menor de idade, que vai ficar stalkeando meninas. Mas a lei não faz distinção. Então, assim, pode ser uma pessoa de qualquer sexo, qualquer gênero, importunando outra pessoa de qualquer sexo, qualquer gênero, não importa, tá? A gente só tá usando esse linguajar porque é, infelizmente, a situação mais comum. Mas pode ser para qualquer caso, tá? Só para deixar isso claro. E, então, assim, vamos lá, né? Você foi vítima de stalking. O que a pessoa faz, Gustavo? Nossa, tem alguém me perturbando, me perseguindo, tudo quanto é rede social minha me perturba, fica me mandando spam, fica me enchendo o saco, fica me perturbando. Eu vi, inclusive, um caso de stalker que mandava vírus, assim, malware, para o celular da pessoa. Olha só o nível da loucura. Que infectava o celular da vítima com malware, com um vírus, para esse malware dizer para o perseguidor as coordenadas do telefone da pessoa. Olha isso. Sim. Aí tem uma invasão de privacidade absurda, né? Total. Isso aí já vai somando outros crimes, entendeu? Vai uma bola de neve, na verdade. Bom, em primeiro lugar, né? Infelizmente, se você que está ouvindo a gente está sendo vítima, ou foi vítima, ou é vítima de stalking, procura um advogado especialista em direito digital da sua confiança imediatamente. Isso é importante, gente, porque o profissional ele tem que te orientar sobre como guardar essas provas de forma correta, para que ela possa ser usada em juízo. Não é qualquer. A gente aqui também está careca de dizer isso, em vários podcasts. Não é print que faz prova em processo judicial. Não Exatamente. é assim que funciona. Então, assim, para saber melhor como fazer isso, o primeiro passo, com certeza, é procurar um especialista, um advogado especialista. Exatamente. Uma outra coisa também que é importante procurar o profissional é que ele vai te orientar, inclusive, para você ir na polícia, né? Que é o nosso segundo passo. Então, o advogado vai te orientar direitinho. Dependendo do caso, vai contigo na delegacia ou vai mandar algum colega para ir contigo. Porque lembra que tem aquela questão de representação, você tem que reclamar, você tem que abrir a boca? Então, pega o advogado e pega a orientação dele e procura uma delegacia da Polícia Civil do seu estado e registra um boletim de ocorrência. De preferência, se tiver no seu município, se tiver no seu estado,
procura uma delegacia especializada ou em crime digital, se for o caso, né, se for feito por meio digital. Pode ser também a delegacia da mulher, ou, né, é o que eu falei, não sei no seu estado, no seu município, mas aqui no Rio de Janeiro, capital, tem uma delegacia da criança, do adolescente e do idoso, uma delegacia específica. Então, se é um adolescente que está sendo perseguido, ou eventualmente uma pessoa idosa, essa delegacia vai poder atender melhor a situação. Então, conforme o caso, você procura uma delegacia e registra um boletim de ocorrência. Certo? Isso. Em último lugar, a dica de R$1 milhão, a dica de ouro para vocês é que, através do trabalho desse advogado especialista e de uma ação judicial específica para isso, você pode pedir a remoção de um conteúdo impróprio na internet, se for o caso, né? Ou, na verdade, pedir a condenação criminal, né, do autor do stalking, através dessa representação. Você vai lá na delegacia de polícia, faz o boletim de ocorrência, isso vai dar início a um inquérito, né, uma investigação. Esse inquérito vai virar um processo e aí o advogado assume. Obviamente, muita gente opta por, já nesse primeiro momento, ter orientação do advogado na delegacia, porque não é um ambiente que as pessoas costumam se sentir bem, desacompanhadas, entendeu? Porque é um ambiente um pouco hostil mesmo, tem um monte de investigador, tem um delegado, enfim, ele vai fazer um monte de perguntas, e é sempre bom ter um filtro ali. O filtro é o seu advogado, é a única pessoa ali que está de fato zelando pelo seu interesse. O resto, todo mundo ali é no mínimo neutro, vai saber, enfim, vai montar um processo, aí você segue, e aí o advogado ele vai também ir nessa linha do processo criminal através da representação. Além, né, e não menos importante, de um processo específico para indenização civil. Então, assim, você pode conseguir aqui, no caso, 3 processos. Um processo para remover um conteúdo, caso haja necessidade, o processo criminal, através da representação, e o processo civil de danos morais, né, pela indenização. Exatamente. Então, assim, siga esses 3 passos. E, assim, para a gente dar uma ênfase final aqui, já encaminhando para a conclusão, por que a gente insiste o tempo inteiro? Procure um advogado especialista em direito digital, tome uma providência, não pense 2 vezes, haja com velocidade. É porque, assim, infelizmente, esse tipo de coisa pode parecer inofensivo no primeiro momento, ou então você acha que, é só um mala sem alça na internet, me perturbando e tudo mais. Só que, infelizmente, tem vários episódios em que a coisa dá uma escalada, a coisa vai agravando. Vou dar um exemplo recente que aconteceu no Brasil, que foi o que aconteceu com a Ana Hickman. Ana Hickman, né, uma ex-modelo, apresentadora, famosa, enfim, né, ela tem um programa de televisão, e ela foi participar de um evento, acho que era lançamento de algum produto, de alguma marca, né, com o nome dela, enfim, e estava em Belo Horizonte, e a assessora dela, por um acaso, era a cunhada dela, e estava o cunhado dela também, estavam com ela no hotel, e aí um stalker, aspas, fã, que na verdade o cara era um doido, que ficava perseguindo ela, todas as fotos dela ficavam em cima, e ele ia atrás dela, e ele queria saber de todos os eventos dela, e ele cismava com ela, ele era apaixonado por ela, ele era realmente um stalker, assim, perturbava ela, e aí depois de ser bloqueado, depois, né, enfim, ela tentar botar o cara no lugar dela, o cara simplesmente invadiu o hotel que ela estava armado. Atirou na cunhada dela, só que, né, enfim, felizmente o cunhado dela, enfim, mobilizou o cara e tal, e acabou matando o stalker. Acabou que a cunhada dela podia ter morrido, ficou gravemente ferida, ela podia ter se ferido, ela podia ter morrido, enfim. Foi uma consequência absurda. Stalker de internet. Então, tem vários casos, né? Um caso também que eu vi que costumam citar como, de uma certa forma, uma forma de stalker, foi o que aconteceu com a Diana, princesa Diana, que ela morreu fugindo de perseguidores, de paparazzi que ficavam infernizando a vida dela. Ela não podia ir num restaurante em paz, que os caras estavam atrás dela.
e ela acabou morrendo num acidente de carro justamente fugindo desses caras. Então, assim, são coisas que aparentemente são inofensivas, mas que acabam escalando e se torna uma coisa gravíssima. Então, não pensa duas vezes e toma uma atitude, certo? Assim, todo mundo tem direito a ter sossego na vida, viver livremente, sem medo, né? Assim, o stalker, ele é um ladrão de vidas. Ele torna a sua vida um inferno, te causa medo, isso pode se tornar perigoso, pode escalar. Então, assim, não hesite em procurar ajuda. Certo, Gustavo? Tipo, Sim, com é um certeza. papo meio brabo, mas é verdade, assim, essas coisas acontecem. Exatamente. É bom evitar o pior e, assim, às vezes o simples bloqueio não é suficiente, né? Se o cara realmente for uma pessoa que tá fissurada na sua pessoa, ele vai dar um jeito de contornar esse bloqueio, vai criar um perfil falso e vai continuar esse assédio, entendeu? Esse assédio de várias maneiras possíveis, né? E, inclusive, a gente até falou já sobre essa questão do perfil falso, como identificar e tal. Isso também é possível através de uma ação judicial, né? Exato, assim, não existe anonimato atrás da tela. As pessoas acham que existe, mas não existe. Né? A gente tem investigadores aí de polícia que conseguem pegar até as pessoas acham, porque Deep Web, ninguém navega, ninguém sabe. Não, a polícia, se quiser, pega. Acha mesmo na Deep Web, vai te achar. Então, não fica nessa de considerar que tá imune porque tá atrás da tela. E uma outra coisa também para reforçar aqui no finalzinho é o stalking, reforçando, ele pode ser praticado também por mais de uma pessoa. Então, aquela galera que se junta, vamos perturbar fulano, essa galera inteira vai pro banco do réu junta. Certo? Todo mundo. Então, né, só para fixar isso. Então, né, enfim, não hesite em procurar ajuda, tome uma providência, leva a sério, isso é um crime, e esperamos que vocês tenham gostado desse podcast, espalhem a palavra, se vocês souberem de alguém que está sofrendo esse tipo de situação, manda esse conteúdo para a pessoa, curtam, compartilhem, toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui, a inscrição de vocês é um incentivo para a gente comemora cada inscrição, e por hora é isso, a gente se vê nos próximos episódios, certo, Gustavo? Certo, pessoal, um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, pessoal, um abraço para todo mundo.